Eu quero começar dizendo que não há nada na Bíblia que veja o ser rico como pecado. O problema não é o pecado, o problema não é a riqueza. Há muitos homens de Deus na Bíblia que eram ricos. Abraão era próspero, era muito rico. Depois, José, também é um exemplo de pessoa extremamente próspera e rica. Os reis de Israel, os reis tementes a Deus, como Davi, Salomão, Ezequias e tantos outros, que eram extremamente ricos e poderosos, não há nada na Bíblia contra a riqueza em si. O que a Bíblia de fato condena é o amor ao dinheiro, o apego às riquezas e a avareza e a insensibilidade para com os pobres e para com os necessitados, conforme nós vimos na mensagem anterior. A Bíblia nos ensina de muitas maneiras essa verdade. Quero só destacar as parábolas, 3 parábolas conhecidas do Senhor Jesus, aliás, 2 delas, aquela do jovem rico, um jovem que era apegado às suas propriedades, aos seus bens, e que não estava disposto a renunciá-los por amor a Deus, e a parábola do rico insensato, aquele homem que tinha tanta riqueza que não sabia mais onde colocar, resolveu derrubar tudo, construir armazéns maiores, e Deus lhe disse: você vai morrer nessa noite, o que você tem preparado para quem será? E nesse contexto Jesus faz aquela declaração que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É claro que Jesus aqui estava se referindo ao rico que faz das riquezas o seu Deus, que tem no seu coração como prioridade servir aos seus bens e às suas propriedades e que confia neles e não em Deus. Vamos recordar um pouco de como era ser rico no mundo da época do apóstolo Paulo. A cidade de Éfeso, onde estava Timóteo, era uma cidade muito rica e muito abastada. Era uma cidade portuária, o comércio era muito forte e lá havia muitas pessoas ricas e poderosas. Éfeso era uma das capitais mais importantes das províncias do Império Romano. Os ricos eram geralmente pessoas da nobreza, que tinham herdado a fortuna dos seus pais. Outros, porém, haviam enriquecido através do seu trabalho como comerciantes, transporte marítimo e muitas outras atividades que os levaram a adquirir considerável fortuna. Havia também políticos, havia dono de terras, havia donos de escravos, criadores de gado, comerciantes, e as riquezas geralmente consistiam em roupas, moedas, terras, escravos, gado, grãos que eram armazenados, guardados em armazéns. E não poucos desses ricos se converteram a Cristo através da pregação do apóstolo Paulo em Éfeso. Vocês se recordam do relato no livro de Atos, de quando Paulo chegou em Éfeso, ele começou a pregar o Evangelho, e muita gente se converteu, e diz lá o texto que os praticantes de feitiçaria, ou das artes mágicas, eles queimaram em praça pública livros que valiam uma pequena fortuna. Caríssimos aqueles livros. Ora, pouca gente poderia adquirir livros daquela qualidade no primeiro século. Livros era um luxo que só os ricos podiam ter. Então, o fato de que muitos dos convertidos em Éfeso eram pessoas que queimaram em praça pública seus livros de feitiçaria já era uma indicação de que muitos deles eram da classe mais alta da sociedade, pessoas abastadas, pessoas influentes, pessoas ricas, e que se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. Embora fossem minoria, havia muita gente rica nas igrejas cristãs do primeiro século. E é por esse motivo que vários autores do Novo Testamento dedicam parte dos seus escritos exatamente a orientar essas pessoas sobre como elas deveriam viver e como elas deveriam usar os seus recursos e os cuidados que elas deveriam ter. Aqui o apóstolo Paulo coloca várias exortações que Timóteo deveria fazer aos crentes ricos da cidade de Éfeso, que frequentavam as casas-igrejas e que estavam debaixo da supervisão de Timóteo, como Paulo havia solicitado. Talvez seja bom também aqui já antecipar que naquele tempo não tinha classe média. Ou você era rico ou você era pobre, não havia nada no meio. Nós vivemos hoje numa outra situação, com o surgimento da classe média. Muito do que é dito aqui na Bíblia sobre ricos se aplica àqueles que são da classe média. Qualquer pessoa que tenha bens, qualquer pessoa que tenha salário tranquilo, qualquer pessoa que está relativamente confortável
com relação às finanças, é uma pessoa que poderia ser qualificada ou encaixada aqui no público-alvo do apóstolo Paulo. De qualquer maneira, ainda que você não se veja assim, as orientações que o apóstolo Paulo traz aqui, elas são aplicadas para os cristãos em geral, porque elas falam do nosso relacionamento, do nosso trato com os bens materiais. E eu creio que isso é alguma coisa que todos nós fazemos, né? Ou tendo muito ou pouco, nós temos que tratar ou lidar com as riquezas aqui desse mundo, tendo muito delas ou pouco delas. Vejamos então essas exortações que Timóteo deveria fazer aos ricos de Éfeso. Ele começa aqui dizendo, no verso 17, que exorta os ricos do presente século. Uma exortação aqui é um comando, na verdade, é uma ordem dada com autoridade e que esperava ser obedecida. E as exortações que Paulo vai dar a Timóteo para fazer aos ricos aqui, elas são exatamente o oposto daquilo que os falsos mestres estavam fazendo, conforme vimos no estudo anterior, quando Paulo denuncia a ganância dos falsos mestres, pensando que o evangelho era fonte de lucro. Ao contrário, agora o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que direcione os ricos do presente século a não pensarem em si mesmos, mas a pensar nos outros. Nós vamos ver aqui 5 ou 6 exortações do apóstolo Paulo com relação aos ricos. A primeira delas é que eles deveriam lembrar que suas riquezas pertencem apenas a esse mundo. Veja como começa o verso 17. Exorta aos ricos do presente século. Ricos do presente século significa aqueles que têm riquezas nesse mundo, porque a expressão presente século no Novo Testamento corresponde ao período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, o seu retorno em glória. Nós estamos vivendo esse período que é chamado de o presente século. Quando Paulo diz, Timóteo, diz aos ricos do presente século, ele está se referindo aos cristãos que eram ricos e que tinham bens materiais, de que esses bens materiais, eles pertencem ao presente século, que vai findar e com ele toda a sua glória e toda a sua riqueza, e que nada aqueles ricos poderiam levar para a era vindoura, para a vida eterna. Essa é a primeira exortação, para que os ricos lembrem que suas riquezas são daqui desse mundo, que eles nada trouxeram para esse mundo e também nada levarão desse mundo. Segunda exortação, ainda no verso 17, tem a ver com 2 tentações que são mais comuns, que são as tentações mais comuns entre as pessoas que têm posses e bens materiais. Está aí no verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. As 2 tentações mais comuns para quem tem dinheiro é exatamente do orgulho e de confiar no seu dinheiro. Orgulho aqui, no início, aliás, na passagem, não sejam orgulhosos, significa arrogância, prepotência, é aquela atitude de quem trata os outros com soberba, humilhando, desprezando os que têm menos, e que era um pecado muito comum entre as pessoas que tinham posses naquela época e que era visto com naturalidade. Se esperava que uma pessoa rica, ela fosse soberba, que ela fosse arrogante, que ela fosse altiva, que ela olhasse de banda, assim, para os humildes, para os seus servos e as outras pessoas que não tinham a mesma quantidade que eles. Mas isso não cabe para o cristão. Isso não cabe na pessoa que crê no Senhor Jesus e é servo de Deus. Exorta aos ricos, Timóteo, os ricos do presente século, a que não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, não sejam soberbos, porque eles têm mais e os outros têm menos. A segunda tentação, depois da soberba, é colocar confiança nas riquezas, como está aqui no verso 17. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não colocar esperança na sua riqueza significa não confiar nelas com relação ao futuro. Essa é a tentação de quem tem dinheiro, de quem tem recursos materiais. É se garantir para o futuro confiando nessas riquezas. O pensamento é esse. Eu tenho o suficiente até a minha velhice e até eu morrer. Eu não serei abalado por problema nenhum, jamais terei dificuldade, porque eu tenho dinheiro para resolver todos os meus problemas. E assim, de uma maneira muito sutil, o crente rico acaba depositando a esperança do futuro na riqueza. E Paulo aqui,
ele chama a riqueza de a instabilidade da riqueza. A instabilidade da riqueza, para lembrar a futilidade de nós colocarmos a esperança do futuro nas riquezas. Por quê? Porque elas são instáveis. Não há nada mais instável do que a riqueza. Hoje você tem, amanhã você não tem. Na época de Paulo, isso ainda era muito mais provável, porque muita gente, a riqueza de muita gente estava baseada na agricultura ou na pecuária. E havia pestes, havia inundações, tempestades, havia secas, havia pragas que poderiam, de um único golpe, acabar com todos os bens de uma pessoa. Então a pessoa ia dormir rica e amanhecia absolutamente pobre, sem nada. Quem não lembra aqui daquela época, quando o ex-presidente Collor resolveu tentar solucionar os problemas do Brasil, arrestando os bens que a população tinha na poupança. Muita gente que tinha milhões na poupança acordou no dia seguinte sem ter nada, foi tudo confiscado. Conheço histórias e mais histórias, inclusive próximas de mim, de gente que tinha depositado na poupança o dinheiro para comprar uma casa que seria garantia para a sua velhice. E no dia seguinte já não tinha absolutamente mais nada. Hoje nós temos, amanhã não temos, por alguma má negociação, por alguma coisa externa, por algum fator, de repente uma enfermidade mortal que consome todos os bens que o indivíduo tem e finalmente ele se vê absolutamente sem nada. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, lembra aos ricos do presente século, de que eles não coloquem a confiança do futuro nas riquezas, porque as riquezas são instáveis. Você tem hoje e você não tem amanhã. Em contraste, e aqui vem a terceira exortação do apóstolo Paulo, os ricos deveriam colocar a sua confiança em Deus. Como diz aí o verso 17, final do verso 17, mas confia em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em contraste com as riquezas que são instáveis, o nosso Deus é uma rocha eterna. Nós podemos confiar nele constantemente, o tempo todo. Ele diz três coisas aqui a respeito de Deus. Primeiro, que Deus tudo nos proporciona, ou seja, tudo aquilo de que nós precisamos para viver nesse mundo, provém do nosso Deus, que cuida de nós e que vai prover todas as nossas necessidades. Segunda coisa que ele diz aqui é que Deus faz isso ricamente, isto é, generosamente. Deus tem prazer em dar, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, inclusive materialmente também. E terceiro, Deus faz isso para o nosso aprazimento, final do verso 17, ou seja, para a nossa satisfação, para o nosso prazer. Aqui Paulo está indiretamente refutando o ensino dos falsos mestres em Éfeso, que diziam que para nós chegarmos a Deus nós temos que renunciar ou abrir mão das coisas boas que Deus criou, alimentos que Deus criou, o casamento e uma série de outras coisas. Isso se chama ascetismo e fazia parte do falso ensino dos mestres lá em Éfeso e que Timóteo deveria tratar. Paulo diz que Deus tudo nos dá generosamente, ricamente e para o nosso aprazimento. Deus tem prazer em nos fazer felizes com bênçãos materiais. Ele dá coisas boas, Ele gosta de nos ver satisfeitos e felizes. Portanto, e esse é o argumento então, não confie o seu futuro nas riquezas que são instáveis, mas confie no Deus que tudo dá com generosidade e que faz isso para que nós sejamos felizes. A quarta exortação que nós lemos aqui na passagem para os ricos de Éfeso é que eles deveriam usar suas riquezas da forma correta. Vamos ver o verso 18, perceba que são 4 coisas. Que eles pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos em dar e prontos a repartir. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, que eles pratiquem o bem, que eles usem os seus recursos financeiros, que eles usem a sua influência, que eles usem a sua posição para fazer o bem aos outros. Em vez de usar as suas riquezas para o seu próprio benefício, para o seu luxo, gastando
e vivendo uma vida luxuosa como aquele rico, na história do rico e Lázaro, diz lá o texto que todos os dias ele se regalava esplendidamente, com banquetes e comidas caras e diversas, enquanto que o pobre Lázaro estava ali ao pé da sua mesa, esperando comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Ao contrário, os ricos devem praticar o bem, usando suas riquezas para abençoar outras pessoas. Segundo, eles devem ser ricos de boas obras. Que são boas obras? São ações que ajudam os outros. E eles devem fazer isso, diz aqui, ricos de boas obras, quer dizer, eles façam isso generosamente, muitas vezes, abundantemente, para muitas pessoas, acumulando para si, não tanto as riquezas, mas aquelas boas ações que agradam a Deus. Sejam ricos de boas obras. Terceiro, que sejam generosos em dar, ou seja, não dar assim com a mão fechada, né? Não dar assim com tristeza porque está se separando do dinheiro, mas dar com alegria, dar generosamente, abundantemente, ser generosos nisso, liberais, abertos, pródigos. E, em quarto lugar, que estejam prontos a repartir, final do verso 18, prontos a repartir, compartilhar os seus bens com aqueles que estão passando por dificuldades, os necessitados, aflitos, e com a própria obra de Deus que precisa de recursos para caminhar aqui nesse mundo. Então, essa é a quarta exortação que Paulo orienta Timóteo a fazer com os ricos de Éfeso, que usem as suas riquezas da forma correta, praticando bem, sendo rico em boas obras, sendo generosos e sempre prontos a repartir. A quinta exortação está aí no verso 19, que Paulo diz assim, que exorta os ricos do presente século, verso 17, a que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa quinta exortação é para que os ricos pensem na vida eterna como sendo o maior bem de todos. Vou tentar resumir o que Paulo diz aqui no verso 19 da seguinte maneira: quando o presente século terminar, a época que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus virá em glória para estabelecer o novo mundo, que nós chamamos também de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E será então que nós experimentaremos a vida verdadeira, a vida eterna, na sua plenitude, embora nós já tenhamos aqui nesse mundo a vida eterna em princípio, mas ainda não completamente. Somente quando Cristo vier, nós viveremos a plenitude da vida eterna. Enquanto a vida eterna na sua plenitude não chega, com a vinda do Senhor Jesus, nós devemos ajuntar tesouros aqui nesse mundo, mas não tesouros materiais, mas através de boas ações, através da generosidade, através do dar e do compartilhar, como Paulo acabou de fazer. E fazendo isso, nós estaremos lançando um sólido fundamento para o futuro, como Paulo diz no verso 19, para que nós nos apoderemos da vida eterna. Vamos ler o versículo outra vez, à luz dessa explicação. Exorta os ricos, verso 17, agora 19, que acumulem para si mesmos tesouros. O tesouro aqui que devem acumular para si mesmo não é o tesouro material, mas as boas obras, as boas ações. Sólido fundamento para o futuro, em contraste com a instabilidade das riquezas aqui. Em contraste com elas, as boas ações, a generosidade que a gente faz com o dinheiro que a gente tem, elas são um sólido fundamento para o futuro, representa a base sólida pela qual nós haveremos de desfrutar plenamente a vida eterna. E, final do verso 19, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Deus já nos deu a vida eterna graciosamente em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo, pela fé, nós somos salvos, nós somos perdoados e nós já temos a vida eterna. Contudo, aqui no presente século, nós não experimentamos essa vida em plenitude. Através da santificação, através do amor ao próximo, através do compartilhar e das boas obras, nós nos preparamos lançando um sólido fundamento
para experimentarmos a plenitude da vida eterna no novo céu e nova terra em que habita a justiça. Essa passagem aqui não está ensinando salvação por obras, ela está ensinando que aquele que é crente verdadeiro no Senhor Jesus, se ele é rico nesse mundo, se ele tem bens, ele vai ser generoso, ele vai ajudar o seu próximo e dessa forma ele vai plenamente se apossar da vida eterna. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo nos adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é maligno, mas sim a atitude de amar o dinheiro de tal forma que ele se torna nosso ídolo, nossa prioridade acima de Deus. Perguntemo-nos: estou colocando minha confiança na riqueza e nas posses, ou em Deus que provê todas as coisas? O Senhor nos concede bênçãos materiais e muitas vezes nos abençoa com prosperidade. Em Deuteronômio 8,18, lemos que é Ele quem dá poder para adquirir riqueza. Portanto, é uma bênção de Deus que alguns desfrutem de riquezas. O importante, irmãos, é reconhecermos de onde vem essa prosperidade e usá-la de maneira que honre a Deus e beneficie ao próximo. Se temos abundância, estamos fazendo o suficiente para ajudar aqueles que estão em necessidade? Estamos vivendo com um espírito de generosidade? Além disso, é fundamental lembrar que Jesus não condenou os ricos de maneira generalizada, mas sim a avareza e a injustiça. Muitos dos seus seguidores eram pessoas ricas e influentes. Lembremos de Abraão, que era um homem muito rico, e de Jó, que também era próspero e considerado justo diante de Deus. O que os distingue não é a riqueza, mas a maneira como a usaram. Pedro, em Atos 10, fala sobre Cornélio, um centurião que temia a Deus e era generoso com os pobres, mostrando que a riqueza pode ser um meio poderoso para promover a obra de Deus e a ajuda aos necessitados. Contudo, não podemos ignorar os perigos que a riqueza pode trazer. É fácil que o coração se torne orgulhoso e autossuficiente quando estamos cercados de bens materiais. Em Mateus 19:24, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa declaração nos faz refletir sobre como as riquezas podem dificultar nossa dependência de Deus. Devemos nos perguntar: estou vivendo com humildade diante de Deus, ou a riqueza me faz sentir superior aos outros? Isso nos leva a um ponto crucial. A riqueza deve ser acompanhada de responsabilidade. Em Lucas 12:48, Jesus nos ensina que, a quem muito foi dado, muito será exigido. Isso significa que, se somos abençoados com recursos, seremos chamados a prestar contas de como os utilizamos. Estamos investindo em causas que refletem o amor de Cristo? Estamos usando nossos recursos para promover o Evangelho e ajudar os menos favorecidos? Em conclusão, a riqueza em si não é um pecado, mas sim um teste de caráter e fé. Que possamos, portanto, ser mordomos sábios daquilo que Deus nos confiou, sabendo que nossa verdadeira riqueza não reside nas posses materiais, mas em nossa relação com Cristo. Que o nosso desejo e nossa alegria estejam em servir a Deus, não ao dinheiro.